אזרחי ישראל, אנחנו במלחמת התקומה. אתגרים גדולים עוד לפנינו. אנו נדרשים לאורך רוח, לאחדות השורות, לאומץ לב, לעמידה איתנה. יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. Oi. Aline, quem que é esse cara? Quem que é Netanyahu? Por que que ele é tão controverso lá dentro? Antes de acontecer tudo isso, ele tava sendo criticado. Quem que é esse cara para vocês lá? Qual é a sua sensação lá dentro? Então, a gente tem que entender que o sistema político de Israel é muito diferente do Brasil. Como funciona lá? Então, o Brasil é uma democracia presidencialista, Israel é uma democracia parlamentarista. Já que Israel, antes da sua independência, era dominado pelos britânicos, pelos ingleses, a gente herdou muito do sistema político deles. Então, como funciona? A gente tem eleições a cada 4 anos e a gente não vota para presidente, a gente não vota para primeiro-ministro. A gente vota para o parlamento. Tu coloca e tu não vota nem na pessoa, tu vota só no partido. É bem diferente o sistema do que funciona aqui. Então tu chega no dia da votação e tem todos os partidos que concorrem, são uma média de mais de 20 partidos. Muito partido? É muito partido, tem partido de direita, esquerda, tem partido árabe, tem Mas partido... tem uns 2, 3 mais fortes, assim como tem aqui no Brasil, ou não? Tem alguns mais fortes, entre eles o partido Benjamin Netanyahu, que é o Likud, mas tem aí alguns partidos já fortes, ele não é o único, tem sempre uns 2, 3 mais fortes. E tem esse lado, assim, tipo, um partido é mais à direita, um partido é mais à esquerda? Sim, a gente tem partido de direita, a gente tem partido de esquerda, a gente tem partido de extrema direita, extrema esquerda, a gente tem partidos árabes. A gente, inclusive no governo anterior, na coalizão do governo, tinham árabes e muçulmanos no governo, tinha ministro muçulmano em Israel. E como funciona? Então, no dia da eleição, a gente vai e vota no partido. Cada partido tem uma lista de 1 a 120. Certo. E aí, segundo o número de votos que cada partido ganha, ele ganha o número de cadeiras do parlamento. Então, tem 120 cadeiras, e aí se calcula X votos por cadeira. Então, o partido Benjamin Netanyahu vai ganhar aí, sei lá, 30 cadeiras. Daí, o 1 ao 30 da lista entram. E assim se dividem as cadeiras, e obviamente sempre tem partidos que não ganham. O mínimo de cadeiras é 4, então partidos que ganham menos de 4 cadeiras não entram. Então, aí se juntam. Para ti ser o primeiro-ministro de Israel, tu tem que ter 61 cadeiras. Ninguém nunca na história de Israel conseguiu 61 cadeiras. E aí? E aí tu tem que fazer uma coalizão. Ah, tá. Tu tem que juntar alguns partidos e governar. E o que o Benjamin Netanyahu consegue fazer é que, apesar de ele não ter a maioria dos votos, e é isso que as pessoas não entendem, ele não ganhou as eleições diretamente. O partido dele é o que mais tem cadeiras, ele é o chefe desse partido, e ele conseguiu formar coalizão com outros partidos e assim ele governa. Que deu 61 ou que mais. deu 61 ou mais. Tá. Então, é dessa maneira que Israel funciona. Então, não necessariamente o primeiro-ministro ele tem a aprovação da maior parte do país. Entendi. E isso acaba criando uma situação um pouco estranha, que a maior parte da população do país pode não gostar do primeiro-ministro. E agora a pergunta é, se ninguém consegue fazer 61 cadeiras, o que acontece? O que acontece? Chama a eleição de novo. A gente teve 5 eleições seguidas antes da guerra. Ah, é? Nos últimos anos a gente teve 5 eleições, quase uma depois da outra. Porque tem a eleição, cada um ganha suas cadeiras, tem um X período para formar o governo, ninguém consegue formar, chama outra eleição. Nossa. Daí forma, fica alguns meses e aí cai de novo. Então a gente estava num sistema político bem complicado. Antes da guerra a gente teve um período de aí mais ou menos 1 ano e meio de protestos políticos, principalmente contra o Netanyahu, porque ele tem aí algumas questões que ele é acusado de corrupção. Nada foi confirmado ainda. E também é uma corrupção assim, ele liberou coisas que não tinha que liberar, ele gastou mais dinheiro público do que ele deveria ganhar. Não é que ele enfiou dinheiro no bolso, mas são algumas coisas que... São contestadas. São contestadas e boa parte do país disse assim, não, a gente não quer isso. A gente quer que outra pessoa entre, mas ninguém além dele estava conseguindo montar a coalizão. Sim. E a gente estava num ciclo de eleições, então estava uma situação política muito, muito desagradável em Israel, nesse último 1 ano e meio antes da guerra. Você colocaria ele o quê? Na direita, na extrema-direita, no centro-direita? Direita. O Benjamin Netanyahu é direita. Eu sei que tem gente que gosta de dizer, não, extrema-direita. Não. Isso não é extrema-direita, ele é da direita. E a questão que a coalizão que ele montou a coalizão da direita, com alguns do centro, mas ele tem na coalizão gente da extrema-direita.
Então, a maior parte do país não está feliz não só com ele, mas também com a coalizão que ele montou, porque ele tem pessoas de extrema-direita que a maior parte da população de Israel não apoia. Mas, por ser um sistema parlamentarista, a gente chega em situações assim, mas, por outro lado, isso também é importante, porque Israel é um país extremamente eclético, muito mais às vezes que o Brasil, porque em Israel tu tem religiosos, tu tem não religiosos, tu tem judeus, tu tem cristãos, tu tem muçulmanos, tu tem direita, tem esquerda, tem extrema-direita, tem extrema-esquerda, tu tem também a opinião da população em relação ao conflito, em relação à criação do Estado palestino, sim ou não. Então, tu tem muitas opções de população e é um pouco difícil tu achar uma pessoa que represente a todo o país. E dessa maneira parlamentarista, tu tem uma maneira que, ok, tem um primeiro-ministro, mas ele responde a pelo menos metade do parlamento. E aí esses partidos juntos mandam no país. E aí tu tem uma representação muito maior. E isso acaba sendo uma vantagem para um país tão eclético como Israel. Então, tu tem representação ultra-ortodoxa no governo, como tu tem representação laica no governo. Tu tem cristãos no governo, como tu tem judeus no governo. Então, assim, tu consegue representar mais da população, mas também acaba, às vezes, criando situações ruins. E quando começou a guerra, quer dizer, todo mundo ficou, de uma certa maneira, muito decepcionado com o governo, alguns até brabos com o governo, mas também com essa questão assim, não vamos derrubar o governo agora, não vamos chamar eleições agora, porque a gente precisa de um governo forte. E eleições é um processo complicado. E tu vai tirar agora a liderança do país para se preocupar em campanha política? Mas não deu os 4 anos ainda dele. Não, não deu os 4 anos. Porque Mas pode ser tirado antes. Então, o que pode acontecer é o governo cair. Assim, Israel não costuma ter impeachment, mas sim, talvez se Israel realmente tivesse revoltado, poderia acontecer, poderia do governo cair, se poderia mudar a coalizão. Teve até alguns partidos que entraram na coalizão durante a guerra, porque eles disseram o governo precisa estar mais forte, precisa ter mais gente na coalizão. Então, mais pessoas entraram para fortalecer a coalizão. Então, teve sim um pouco de movimento político, mas a ideia do país é não vamos derrubar o governo agora, porque antes eles estavam protestando, pedindo a renúncia dele. Entendi. E aí começou a guerra, meio que se parou com isso, mas a gente ainda vê algumas pessoas assim se manifestando Eu vi lá contra. nas ruas, lá na praça, numa praça grande lá. É, E tem muita gente falando, né? Tem uma linha de pensamento que é bom para ele prolongar a guerra porque ele não cai. Você acredita nisso? Dele eu, ter esse pensamento? eu não acredito. Ele serviu ao exército de Israel. Ele foi de uma unidade combatente de elite. O irmão dele é um herói de guerra em Israel. O irmão dele se chamava Yonatan Netanyahu. Um avião israelense foi sequestrado para Entebbe, na África. Tem até um filme, né? Tem o filme. Eu assisti o filme. E o que acontece é que o Mossad fez uma mega operação militar junto com o exército de Israel para resgatar os civis de dentro desse avião. E foi uma operação histórica assim, em Israel e no mundo. E quem estava comandando essa operação era o Yonatan Netanyahu, o irmão do Bibi, o irmão do primeiro-ministro. Isso já há muito, muito tempo. A gente está falando, acho que foi nos anos 80, se eu não me engano. Depois alguém, se quiser, aí nos comentários verificar e dizer se eu estou certo ou não. Tá. Mas foi aí anos 70, 80 que isso aconteceu. E ele foi o único que faleceu. Nenhum dos Todos foram resgatados com Todos vida. foram resgatados e a única pessoa de toda a operação que perdeu sua vida foi o Yonatan Netanyahu, que era o comandante da operação e ele foi o primeiro a entrar. Então, eu acho que o Benjamin Netanyahu, ele sabe o que é combater pelo Sabe o exército, custo. sabe o custo na própria família dele, e eu não acredito que ele seja sanguinário a esse ponto. Eu não concordo, obviamente, com muito da política dele, mas eu não acredito que ele seja uma pessoa sanguinária que vai prorrogar uma guerra que está morrendo gente dos dois lados simplesmente para se manter no poder. Mas eu também viu? acredito. A operação que ele faleceu foi em 4 de julho de 1976. Tá.